Mas foi pelo Dan Hooker, né? Porque Dan Hooker, contra tudo e contra todos, louríssimo. Dan Hooker louro é um problema, né? É a nova entidade do MMA. Eu acho que era a maior zebra da noite. Pagava quase 5-1 contra o Matheus Gamrot. Parecia uma formalidade, né? Que o Gamrot ia chegar, botar para baixo, travar e vencer, e ter o braço levantado e disputar cinturão, sei lá o quê. Não foi bem assim. Dan Hooker impediu, briguento, André. O Dan Hooker disse que não teve uma boa atuação, mas ainda assim, briguento. Porra, chato, né? Não levanta, cai, levanta, paraquedas, bota a mão dura. Dan Hooker é uma realidade, André. E a gente tem que começar a falar sobre Dan Hooker e Charles, Dan Hooker e Tsarukyan. E aí? Precisamos falar sobre a nova entidade do MMA, Dan Hooker, platinado e tatuado, né? O cara apareceu entre uma luta e outra completamente rabiscado, o corpo inteiro tatuado. Rapaz, ele foi derrubado, ele levantou. Aquele rapaz, o polonês, cara, o Gamrot, ele tem uma certa dificuldade de manter os caras no chão, né? Porque ele tem muito gás e vai botando pra baixo de novo, de novo. O que eu tiro ali o QI de luta do Dan Hooker também teve hora que, porra, chegou a me irritar na transmissão. Tudo que ele não podia fazer, ele fazia, que é dar um chute no meio do Gamrot, o Gamrot pegava a perna dele. Os 3 rounds ele fez isso. Aí derrubava, mas ele conseguia levantar e em pé, ele bateu no Hooker, apesar de ter saído, bateu no Gamrot, apesar de ter saído muito machucado o Dan Hooker, ele brilhou, cara, e deram a luta da noite, né? Agora, ele chega, o Hooker, 11º, o Gamrot 5º. Não sei se vai pegar o lugar do Gamrot. Mas, cara, vai ficar muito próximo do top 5 ali, o Dan Hooker. Já é papo da gente começar a falar dele ali contra os tops. Ele que foi um dos caras que eu falei que o prato chegou pronto, o Hooker não. Ele se desenvolveu dentro do UFC. Você se desenvolver dentro do maior evento de MMA do mundo, contra as maiores pedreiras, na categoria de peso dele, que era peso-pena, e depois virou leve, é muito difícil, cara. E ele provou, né? Se reinventou e tá provando que tem seu valor. E é novo pra caramba, cara. Esse moleque vai dar luta com muita gente ali do topo. Foi e voltou. Pra quem não lembra, o Dan Hooker nocauteou o Durinho, né? Então, assim, ele já tá aí, né, rodando em óleo há muito tempo. E, assim, se ele trocar de posição com o Gamrot, né, pode ser que não mude, mas se isso acontecer, à frente dele teremos Dustin Poirier, que é uma luta que já aconteceu, não sei se faz sentido refazer, até porque o Poirier vai fazer só mais uma luta. E aí temos Justin Gaethje, Charles do Bronx e Tsarukyan. Qualquer uma dessas faz sentido. Se botarem agora Tsarukyan e Hooker pelo cinturão interino enquanto o Makhachev não volta, não sei se não soa loucura. Se fizerem Justin Gaethje voltando contra o Dan Hooker 5 rounds, porra, sangue, violência e loucura. Boa, curto. E Dan Hooker e Charles do Bronx, 3 roundzinhos no final do ano, em qualquer pay-per-view de dezembro ou de novembro também. Luta boa pro Charles, luta boa pro Hooker, divertida pro público. O que vocês fariam? Olha só, você falou de Hooker e Charles. Eu tenho defendido que a luta pro Charles fazer, ideal, na minha visão, é Dustin Poirier, cara. Porque é um cara que acabou de lutar pelo cinturão, é um cara que ele já lutou, já venceu, mas foi uma luta boa até ele conseguir finalizar. É um cara que, assim, ele passou pelo Poirier, ele tem nome pra disputar o cinturão de novo. Acho melhor do que pegar um Hooker que tá vindo de baixo pra cima. Acho que para um Hooker vai pintar aí um moicano vindo de vitória sobre o Benoit Saint-Denis, se vencer, ou o próprio Saint-Denis, ou o Beneil Dariush, um cara desse que tá nesse meio de tabela aí, tá? Eu acho que ele nem chega a trocar de lugar com o Gamrot, não. Deve ganhar umas 3 posições aí, e então vai pegar esses caras de meio aí. Acho que vai ser mais ou menos por aí o caminho, pelo menos é o jeito que eu imagino. O Hooker disse que depois da luta encontrou o Hunter Campbell, né? Que é advogado, faz tudo, braço direito do Dana White. E o Hunter Campbell disse que querem fazer ele Charles. Agora, o Hooker ele tem um histórico de ser caoseiro, de ser inventador, de inventar notícia, de Aqui, meter caô. Gogó. Então, Famoso Gogó. eu não sei se isso é verdade, mas eu tenho uma impressão diferente da do André. Eu acho que vão pegar o Hooker e jogar ele contra algum desses aí. Contra algum cara de topo, porque é interessante, luta e deixa lutar, faz luta boa. Ainda que ele perca, ele engorda o pato pra quem vencer dele, né? Mas peraí, mais ou menos. Pro Charles, ele não engorda pato, cara. Pra mim, gerenciamento de carreira. Pro Charles vencer o Hooker, não anda pra frente, velho. Você tá doido. Assim,
No ranking, não, mas o Hooker poderia fazer para o Charles o seguinte efeito: uma vitória muito importante nesse momento, ele sai de uma derrota e, dada a situação do peso leve, com o Makhachev machucado e tal, dá o timing para vencendo o Hooker e disputar o cinturão. Ele não precisa vencer, de repente, um cara mais duro do que o Hooker. Porque pelo nome que tem, por ser ex-campeão, e se, por exemplo, o Gates for pegar o Tsaruken e tal, ele vence o Hooker, quando o Makhachev voltar, tem o Charles ali, vindo de vitória. Eu acho que poderia funcionar dessa maneira. Mas eu vou escrever uma resenha sobre. Eu não pensei Boa. ainda direito sobre isso, mas é uma possibilidade clara, Charles e Hooker Sim, agora. sim. Pensa em Moicano e Benoit Saint-Denis, porque acho que desses dois vai sair um cara que vai pegar alguém que tá mais lá pra cima, tá? Então não duvidaria se dessem de presente. O Charles tivesse que fazer mais uma, talvez. Não sei. Olha o que pensei aqui. Hooker e Perry Pimblett. Hã? Boa luta. Hã? Eu imagino que o Renato deve pedir o Pimblett. Luta agora em setembro. O Pimblett essa hora tá comendo 55 pizzas de calabresa por minuto. Então é o tempo mais ou menos pra ele voltar daqui a fim do ano, cara. Eu acho que o Pimblett deve cair pro Moicano. Eu acho. Mas contra o Hooker seria um lutão. Eu não tenho dúvida nenhuma.